professor. Boa tarde. Meu nome é Gabriel, sou calouro da Engenharia de Pesca. Então, nós vamos fazer uma pesquisa sobre nossa atividade de metodologia científica. O nosso objetivo é conversar com um professor e ele comentar um pouco sobre a metodologia científica aplicada no nosso curso. Sim, certo. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse e falasse um pouco do senhor. Tá ótimo. Sou o professor Marcos Sidney Brito de Oliveira. Atualmente eu estou como coordenador do curso, né, de Engenharia de Pesca, como você já sabe. E também sou professor do curso, né, de Engenharia de Pesca, né, o colegiado de Engenharia de Pesca aqui da Universidade do Estado do Amapá, onde eu sou vinculado. Tá? Atuo principalmente, né, quando a gente fala de pesquisa, eu atuo principalmente com estudos relacionados a parasitos de peixe, né, além de outras pesquisas também relacionadas ao curso, né, mas no geral o meu foco principal dentro da instituição é trabalhando principalmente com atividades de pesquisa voltado para conhecimento, por exemplo, da biodiversidade de parasitos, principalmente se tratando de animais, né, peixes de água doce. Bom, a gente vê que a metodologia científica ela se aplica basicamente em muitas coisas da nossa vida, dos nossos cursos, principalmente no nosso curso, que, como o senhor disse, ele abrange bastante esse conhecimento voltado a pesquisas, principalmente no curso de Engenharia de Pesca, que a área é bastante voltada para essa área de pesquisa. Sim. Então, eu queria perguntar para o senhor como é que surgem os problemas de pesquisa na Engenharia de Pesca? Bom, quando a gente trata sobre como a gente aborda, né, de um modo geral, a pesquisa e como a gente inicia, né, essa pesquisa, ela parte de uma problematização, que a gente considera isso como um problema, né? Uma pergunta. Geralmente ela vem no formato de pergunta. Então essa pergunta a gente acaba fazendo ela voltado, né, logicamente, para o conhecimento, né, daquela realidade. O quanto que a gente conhece um determinado assunto, né? A gente pode se perguntar se fazer várias perguntas, né, relacionado à pesquisa, e essa pergunta ela tem uma fundamentação. Ela pode ser uma fundamentação, né, teórica, e ela pode também ser uma fundamentação empírica, considerando o conhecimento que a gente já tem, né, sobre aquele determinado assunto. Mas basicamente essa pergunta ela se faz, né, a partir do momento em que a gente conhece todo aquele ambiente, ou seja, todo aquele cenário que a gente está pretendendo conhecer, né? Por exemplo, quando a gente fala de parasitos de peixe, a gente se faz a seguinte pergunta, né? E aí seria uma pergunta muito simples, muito básica, né? Então a gente pode se perguntar se uma determinada aquela determinada espécie de animal, que aí a gente está falando de peixe, né? Por exemplo, tambaqui. Essa espécie, né, que é Colossoma macropombo, a gente pode se perguntar quais são, né, os parasitos, ou quais espécies de parasitos, né, ocorrem parasitando Colossoma macropombo, que é o tambaqui. Então, parte de um princípio da gente conhecer, querer conhecer a diversidade, por exemplo, de parasitos daquele animal, daquela espécie, né? Então a gente se faz essa pergunta, por exemplo, né? Quais espécies de parasitos estão associadas ao Colossoma macropombo? Então, a partir dessa pergunta, a gente vai em busca dessa resposta. E aí essa resposta a gente pode considerar isso como hipótese, né? Então essa hipótese que a gente está levantando é justamente uma resposta à pergunta, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que com base na dieta alimentar, né, a base alimentar de Colossoma macropombo, né, por exemplo, um peixe onívoro, ele, né, onívoro com uma tendência herbívora também, ele tende a ter, por exemplo, uma carga parasitária composta por espécies X, né, Y e Z, considerando que esse animal ele se alimenta desses organismos. Porque o parasito em si, principalmente os parasitos internos, eles são
adquiridos pelo animal por meio da alimentação, né? Consumindo hospedeiros intermediários. Então, a partir do momento que a gente conhece o tipo de alimento, a gente pode supor e sugerir que ele, por exemplo, vai estar parasitado por nematóides, cestoides, trematóides, né, digenéticos, e assim vai. Então a gente levanta a hipótese de que ele é parasitado por esses tipos de parasitas, né? Então, a grosso modo, a pesquisa, quando a gente trata de pesquisa, de levantamento, né, de problematização, a gente pode fazer dessa seguinte maneira, né? Então a gente tem a problematização, que é fazer uma pergunta, saber como é que está a composição de espécies de parasitas daquele animal, né? E em contrapartida seria a resposta, né, é a nossa hipótese, né, basicamente, tá? Então essa problematização, ela parte do princípio de que você precisa fazer um levantamento bibliográfico, né, sobre o assunto, por exemplo. Então, para eu fazer essa pesquisa, eu preciso fazer um levantamento da bibliografia a respeito daquele assunto. Aí a gente consegue localizar ali lacunas que a gente vai preencher. Então essas lacunas a gente só consegue saber que lacunas são essas quando a gente faz um levantamento da bibliografia sobre aquele assunto. Tá bom? Então ela surge como... As pesquisas surgem como uma dúvida. A partir disso, tem que compreender todo, como você citou do tambaqui, tem que compreender tudo, como aquele peixe tem o comportamento daquele peixe, como você falou, que ele é um animal herbívoro, onívoro, e como é que a partir desse comportamento dele vai vir as espécies de parasitas que ele pode adquirir, conforme a alimentação dele, ele pelo tipo de alimento que ele ingere, entre essas outras coisas. Sim. Então, outra pergunta que eu queria fazer para o senhor era sobre como a metodologia científica ela se aplica nessas pesquisas. A gente pôde ver que, como o professor Zé citou, que surge como essa dúvida, como o senhor disse. Então, surge mesmo como uma dúvida, e a gente também pôde perceber que teve diferentes métodos científicos que podem ser aplicados, né, nessas pesquisas. Eu queria saber um pouco como elas se aplicam. Quando a gente pretende, né, fazer um determinado levantamento, por exemplo, sobre parasitas em peixes ou qualquer outro animal, né, a gente parte, né, do princípio de que a gente precisa, por exemplo, quantificar, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma pesquisa em que a gente busca fazer uma abordagem comparativa, né? Digamos que eu quero fazer uma comparação da população de peixes, né, de um determinado rio, vamos considerar esse rio como o rio Tapajós, por exemplo, e avaliar se a composição de espécies de parasito daquele mesmo peixe, daquela mesma espécie lá do Tapajós é diferente ou se assemelha à composição de espécies de parasito da mesma espécie de peixe, né, mas, por exemplo, do Rio Jari, por exemplo, aqui na nossa região. Então, quando a gente se faz essa pergunta, né, por exemplo, eu quero compreender a diversidade, né, desses parasitos, nesses peixes, nessas duas regiões, né? Então eu quero entender se lá no rio Tapajós a composição de espécies é diferente da composição de espécies daqui, ou se lá é mais abundante, né, as espécies de parasitos de lá são mais abundantes do que as espécies de parasitos daqui, né? Se tratando de dois rios diferentes, Tapajós e Rio Jari, por exemplo. Então, quando a gente se faz essa pergunta, a gente vai para campo avaliar isso, né? Então, a gente, né, precisa, logicamente, coletar esses animais, né? E depois de coletado, a gente precisa quantificar esses parasitos, né? Então, por exemplo, a gente vai para campo, coleta esses animais, faz todo o procedimento que antecede a análise parasitológica, como biometria, né? Primeiro capturar esses animais através da pesca artesanal, né, comum, com malhadeiras, redes, tarrafa, né? Coletar uma quantidade adequada, né, de peixe, por exemplo, né? Se a gente está falando aí de uma análise parasitológica, considerando, por exemplo, avaliar a similaridade que tem entre dois ambientes, né? A gente está falando aí em torno de mais ou menos 30 indivíduos de cada local desse, né? 30 espécimes de peixe de cada local.
Então a gente precisa coletar uma quantidade, né, que aí a gente está falando de 30 indivíduos aproximadamente, e analisar. Então, para analisar a gente vai precisar sacrificar esses animais, né, e aí a gente usa procedimentos aprovados por conselho de uso de animal, né, que é comitê de ética, por exemplo, né, de uso animal. E partindo disso, né, desse ponto em que a gente precisa sacrificar os animais, aí entra de fato as análises, né? Então a gente vai analisar esse peixe internamente para analisar, saber, por exemplo, qual a quantidade e os tipos de parasitas que tem nas vísceras, né? Por exemplo, intestino, fígado, vesícula e assim vai. Então a gente precisa quantificar todos esses parasitos e identificar essas espécies de parasitos, né? Então nós precisamos entender quanto que tem, por exemplo, daquela determinada espécie de parasito lá naquela região e quanto que tem nessa região aqui, para a gente justamente analisar isso. Então, a partir do momento que a gente faz o levantamento, né, de espécies de parasitos e quantidade, a gente, por meio de análise estatística, por exemplo, né, aí você está falando aí de um outro método, né, então, que é o método estatístico, a gente compara essas duas populações, né, através de métodos de análise estatística. Então, a partir do momento que a gente faz essa comparação estatística, a gente tem aí a confirmação, por exemplo, se essa população do Rio Jari e do Rio Tapajós, elas são diferentes ou se elas são similares, né? E aí, lógico que quando a gente encontra uma similaridade ou uma diferença estatisticamente, né, significativa, a gente começa a interpretar esses resultados para explicar o que pode ter causado, né, essas diferenças entre esses ambientes, né? Então, pode ser, como eu falei para você, se a gente encontrou, por exemplo, uma diferença a nível de parasitos internos, né, que são os endoparasitos, será que essa diferença foi causada, por exemplo, por questões da alimentação desse animal, né? Então tudo isso ele vai influenciar nessa diferença ou não, né, que a gente encontrou nas análises. Vários métodos se aplicam, né? Bastante métodos. Para a gente chegar a uma conclusão e alguns resultados e, consequentemente, a conclusão. Eu lembro quando, logo no começo, teve lá naquela parte que a gente foi lá no laboratório. Sim. Eu lembro que eu fiz a pergunta sobre as espécies de parasitas que foram descobertas aqui no Amapá. A gente falava que é mais de 10, mas só que é muito mais complexo além disso, porque tinha que fazer um levantamento bibliográfico desde os primórdios e dizem que é muito difícil de achar documentos. Então, meio que parece que descobriu uma nova espécie, mas parece que não serviu de nada por se tiver uma bibliografia que já mostra que já existiu, ou seja, é muito mais complexo do que a gente pensa fazer. Exatamente. Uma pesquisa. É muito mais complexo que a gente imagina. A partir da fala da pessoa que seguiu a metodologia científica, ela começa a partir de problemas reais. Isso mostra que a metodologia científica não está aplicada, mas profissionalmente na engenharia de pesca. Com base na conversa com o professor Marcos, entendemos que a metodologia científica é fundamental para a engenharia de pesca. Ficou claro que o método científico contribui para a produção de conhecimento, para soluções de problemas reais e para o desenvolvimento na área da pesca. Agradeço a todos que ficaram até o fim do podcast e é isso.